nossa próxima palestra, vamos aprender como a Leroy Merlin está construindo uma verdadeira estratégia omnicanal, ao integrar de forma eficiente as lojas físicas, o televendas, o WhatsApp, site e marketplace, oferecendo uma jornada unificada para o cliente. Em um setor tradicionalmente físico, como o de casa e construção, a marca mostra que o e-commerce tem um potencial ainda pouco explorado, mas cheio de oportunidades. O nosso próximo convidado é diretor de vendas à distância na Leroy Merlin Brasil, liderando as frentes de e-commerce, C-commerce e retail media. Com mais de 13 anos de experiência em empresas como Magazine Luiza, B2W e Cogna, ele é especialista em gestão de negócios, marketing digital, supply chain e performance. E tem um forte foco em inovação, eficiência operacional e gestão de valor por meio da tecnologia de dados. Para falar sobre como o físico e o digital se unem para transformar o mercado de casa e construção, Sérgio Henrique Ferraz. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Animado de ver a casa cheia, né? A gente tinha a concorrência da Monja Cohen ali, não estava muito fácil, mas muito obrigado por terem vindo assistir a palestra aqui. Hoje, qual que é a ideia aqui? Eu vou passar um pouquinho sobre tudo que a gente tem aprendido sobre a jornada do cliente dentro do mercado de casa e construção e, principalmente, como a gente tem convertido essa jornada em algo muito interessante, seja para os nossos parceiros, seja para os nossos clientes e, principalmente, para os nossos sellers aqui dentro. Tá? Então, queria fazer um convite para vocês. Quem aqui nunca passou por uma reforma em casa, um momento de inspiração? Então, a jornada dentro do nosso segmento, né, de casa e construção, ela passa ali por 4 principais pontos e dentro da Leroy a gente entendeu muito bem isso e vem tentando ajudar os nossos clientes dentro desse momento. Tá? Então, sempre começa com um sonho, né? Então, aquele momento que você olha aquele quartinho bagunçado ou acabou de trocar de apartamento, então tudo parte de um sonho e dentro da Leroy a gente vem usando ali toda a parte de topo de funil, né, de redes sociais e até parcerias com Pinterest para inspirar esses clientes, né? Então, aquele momento que você está realmente ainda no sonho, sabendo se aquele home office vai virar um home office, vai virar um quarto, o que você vai fazer com aquilo, né? Passa depois, efetivamente, pelo planejamento. Então, como que eu vou conseguir executar essa obra, né? E aí a Leroy entra com toda a parte de projeto também, entra com a parte que é super importante, que é a parte de como viabilizar isso financeiramente, que é outro ponto super legal. E a parte que todo mundo, às vezes, tem um pouco de medo, que acaba sendo a execução. Mas na Leroy a gente tem olhado muito para isso, para que você se preocupe mais com a primeira parte, que é a parte do sonho ali. E toda essa parte de execução e planejamento pode deixar que a gente cuida. Tá? E, por fim, a conclusão. Eu acho que todo cliente acaba obrigatoriamente passando por isso, e dentro da Leroy a gente entendeu muito isso e vem tentando ajudar nossos clientes. Tá? E aí a gente perguntou para o nosso cliente, né? E eu acho que é unânime, né? Todo mundo gosta mais de ver o resultado do que passar pelo processo, né? Muitas vezes o processo acaba não sendo muito fácil, mas o resultado disso compensa. Então a conta fecha realmente quando a gente fala em casa e construção, em mexer ali, fazendo uma obra e tudo mais. E a sensação ali dos entrevistados é de realmente ter uma realização. Então conseguir fazer isso é um ponto muito de realização da pessoa como um todo, né? E, mais que isso, organizar a casa traz uma sensação de bem-estar de vida. A gente não está falando somente ali de executar uma reforma, construir um home office ou algo do tipo. A gente vê que o cliente entende que melhorias na casa, na verdade, são melhorias na vida dele. Então, é aquele quartinho, depois de bagunçado, quando a gente consegue efetivamente transformar ele num lugar legal, putz, faz bem para a minha vida como um todo. E por que de tudo isso? A gente vem conseguindo efetivamente, quando se trata do mercado de casa e construção, ter um brand power muito interessante. Então, são vários pontos que são levados em consideração para poder ter referência nesse mercado. E quando a gente olha, a gente está muito bem posicionado no mercado de casa e construção. Muito melhor, inclusive, que alguns pure players e outros players omnicanais. Mas a gente é líder isolado de conseguir atender aqui as demandas do cliente. Tá? E, trazendo um pouquinho de números, que eu acho que é interessante, para eu poder dar o próximo passo aqui, a gente está falando de mais de 35 milhões de clientes nas nossas lojas.
21 milhões de pedidos, e quando a gente fala do nosso online, são mais de 205 milhões de visitas. Tá? E aí o ponto interessante aqui, que eu vou entrar agora, é 205 milhões de visitas, 35 milhões de visitas em loja, mas essa jornada, como vocês viram no começo, ela não é fluida, ela não é num canal só. Então, como que a gente consegue juntar tudo isso através de toda a jornada do cliente? O nosso cliente, 91% deles estão conectados, então não dá para fugir disso. 90% deles visitam o site e visitam a loja. Então, a jornada não tem como eu ser um multicanal. Eu preciso ter uma jornada realmente omnicanal. Imagina, eu vou numa loja, vejo alguma coisa que não conversa com o site, e vice-versa. Então, como que a gente consegue realmente ser omnicanal? E aqui outro dado que é super importante, porque eu vou falar a seguir. 50% dos clientes, quando estão na loja, entram dentro do site. Então, quando você está na loja, ele está ali pesquisando sobre o produto, entendendo o produto, e ele está também pesquisando o que está acontecendo no mercado fora. Então, não tem como mais eu ter uma política diferente para o site, uma política diferente para a loja, não ter uma jornada totalmente integrada e não conseguir realmente passar essa visão para o cliente. Tá? E aí, falando um pouco dos resultados que a Leroy colheu aqui ao longo dos últimos 5 anos, a gente, acho que como todo e-commerce, né, falando de vendas de distâncias aqui, a gente surfou uma onda interessantíssima na pandemia, mas a gente segue muito acelerado em crescimento. Então, nos últimos 5 anos, a gente está falando de um crescimento de 10 vezes, sem nenhum tipo de regressão e conseguindo crescer a mais que o mercado. Então, o mercado cresce, lógico, mas a gente segue crescendo mais que o mercado. Mas a gente tem hoje 1,2 bilhão de venda de um mercado potencial de 47 bilhões. Tem muita estrada para a gente poder percorrer aqui. Tá? E aí, olhando para toda essa jornada, para todo esse cliente e tudo mais, a gente viu uma grande oportunidade de conseguir aliar isso, mas não só para a Leroy, para o cliente, para o nosso parceiro, para os nossos fornecedores. Então, a gente vem trabalhando muito um novo jeito de comunicar, que eu tenho o prazer aqui de mostrar para vocês hoje, mas como que a gente consegue, dentro dessa jornada do cliente como um todo, estar presente em cada um dos pontos no momento certo para fazer a escolha certa. Então, queria apresentar um pouco do ecossistema que a gente construiu, omnicanal, mas observando muito o mercado. Né? Então, vou falar rapidamente, eu acho que todo mundo já ouviu um pouco das 3 ondas aqui, né? Mas quando a gente fala de search, a gente está falando de 2012 até 2016 para atingir 30 bilhões, quando a gente fala de anúncios online. Quando a gente fala de social media, a gente está falando de 2008 a 2019. Retail Media, que é o que eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje agora, a gente está falando só de 2016 a 2021. Então, o que a gente vê é um encurtamento muito grande. E por que isso acontece? Cada vez mais, todas as pessoas, sejam de marketing ou de vendas, elas querem mais mensuração, elas querem mais resultado, mas mais que isso, elas querem estar no momento certo, para a pessoa certa, com a mensagem certa. E aqui é um pouquinho de como a gente vem fazendo isso agora. Tá? Então, é estar onde o cliente está, mas, principalmente, quem é visto é comprado. Como eu falei para vocês, é uma jornada muito complexa. Se eu não tiver no momento certo do sonho ou da realização, ou até mesmo com um profissional, eu não vou mais pegar essa obra, eu não vou mais pegar aquele sonho do cliente. Eu preciso estar no momento certo para o cliente certo. Tá? E aí, trazendo um pouquinho do ecossistema que a gente construiu, ele é bem amplo aqui, eu vou passar um pouquinho nos detalhes aqui, mas qual que foi a ideia aqui? Foi que realmente a gente conseguisse construir um sistema completo, com funil completo, tanto para a Leroy, pensando muito na experiência do cliente, mas que a gente pudesse também trazer parceiros para isso. Tá? Então, como eu falei, a gente tem rede social. Trouxe o dado um pouquinho antes, que 50% dos clientes, quando estão na loja, eles estão pesquisando online. Já pensou se a gente conseguisse, por exemplo, como a gente já fez, colocar o Wi-Fi patrocinado? Então, a gente vai estar no momento certo que ele está ali pesquisando e entendendo. E acho que um ponto super legal que eu queria falar para vocês também é sobre telas. Então, eu trouxe aqui que a gente tem 35 milhões de visitas na loja. A gente, até o final do próximo mês, muda amanhã, a gente vai ter tela em todas as lojas de São Paulo. Então, se vocês visitarem as nossas lojas, vocês já podem ver como é que ficou o modelo. Eu vou passar um videozinho também. Mas a gente está falando de uma experiência diferente de alguns varejistas de alimentos e tudo mais, que não tem uma localização ou uma jornada do cliente. Quando a gente estiver falando de decoração, eu vou falar de decoração. E assim por diante eu vou mostrar para vocês. Tá? Quando a gente vai para a consideração, por exemplo,
a Leroy tem uma base de pró, né, de profissionais. Então, a gente consegue também acessar todos esses profissionais para passar a mensagem que você, indústria, parceiro, quer falar para ele, para que ele te indique também para poder entrar nesse momento certo. A gente tem o nosso programa de fidelidade com mais de 17 milhões de clientes. Então, como que esse cliente identificado, eu consigo saber o momento exato de compra dele e como que ele vai realmente agir ali em cada uma das coisas, tá? E, por último, a gente tem a conversão. Querendo ou não, está todo mundo aqui por causa de venda, né? Como que a gente faz mais venda, como que a gente é mais efetivo e como que a gente consegue atender melhor o nosso cliente. Então, tem toda uma parte também de busca patrocinada, display e tudo mais. E aqui eu queria trazer um pouquinho para vocês de como a gente está conduzindo o nosso projeto de telas em loja. Eu vou passar um vídeo rapidinho, tá? Então, aqui é um pouco de como a gente tem construído isso. E agora, tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bonito, mas eu queria trazer um case real com resultados. Então, de como a gente conseguiu, com um parceiro que foi a Porto Belo, construir um case em parceria 360 para mostrar tudo isso que eu estou falando para vocês na prática. Vou chamar um amigo nosso aqui para explicar um pouquinho do projeto. Sou Marcelo Rosenbaum, estou aqui na maior feira de revestimentos da América Latina, lançando a nossa coleção global Samba Rock. Eita! Olha o que eu encontrei na Leroy Merlin. Que ambiente lindo, ó! Na Leroy, o cliente encontra a nossa coleção Samba Rock, serviços de instalação e entrega rápida. Se você gosta de design e sonha com uma casa aconchegante e moderna, venha conferir os lançamentos da Porto Belo. Então, aqui é na prática como que a gente consegue contar uma história. Então, a Porto Belo tinha um desafio do lançamento de uma linha nova, mas ela precisava contar uma história sobre esse lançamento. Senão, como é que eu me faço presente ali na cabeça do cliente? E a gente realmente construiu um plano 360 aqui, com telas em loja, com redes sociais e tudo mais. E a gente conseguiu ali contar essa história. Então, não era incomum a gente ir até a loja do Morumbi, se vocês quiserem visitar, está lá até hoje, inclusive, que a gente visse os clientes olhando, entendendo as telas, e mais que isso, tirando foto também lá com o projeto. Então, como eu falei para vocês, tudo começa num sonho. Se começa num sonho, eu preciso ver esse meu sonho acontecendo, né? E aí, tudo isso é muito bonito, mas resultados. Vamos lá. A gente está falando de um crescimento de mais de 20% de visita na loja. E aqui um ponto super interessante, um crescimento de venda da marca de quase 40%. Então, eu não estou falando de crescimento de venda do produto em si. A gente contou essa história tão bem em parceria que a marca como um todo colheu os benefícios, tá? Então, a gente está falando de conexão e proximidade, de inspiração. Então, quando a gente consegue construir essa história aliada à jornada do cliente, a gente consegue ter resultados realmente fora do comum. E aí, para finalizar aqui, eu queria trazer um pouquinho para vocês do que a gente entendeu aqui, do que a gente ouve de cliente e do que a gente vai se tornar, e vocês cada vez mais vão perceber sobre isso. Então, ouvindo o nosso cliente, a gente está falando de uma jornada, de um momento, de realização. Mas, no final, quando o cliente faz todas essas modificações, ele está fazendo essas modificações para ter uma vida melhor, para ter um momento melhor. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente vai sair de uma melhoria do lar para uma melhoria de vida. E como que a gente faz isso?
Queria, mais uma vez aqui, dividir com vocês um manifesto. Na vida é ter com quem contar. Porque a gente sempre está em busca de construir alguma coisa. Sabe aquela vontade de transformar a casa, mudar todo o ambiente? Ainda bem que você pode contar com a confiança de uma mão amiga para isso. E outra de tinta, claro. E a surpresa de descobrir que vai precisar de uma casa maior. Que bom que você pode contar com a inspiração de um companheiro para ajudar. Finalmente você conseguiu comprar a cozinha dos sonhos. Sorte é ter com quem contar para montar cada partezinha dela. Sim, a vida é feita de mudanças o tempo todo, nos projetos, nos lugares, em você mesmo. Mas o segredo para cada mudança ser uma linda experiência é ter com quem contar, de onde você estiver. Por isso estamos aqui, para entender o que você precisa e vender uma variedade de coisas, inclusive esperança, alegria e satisfação para você. E só alguém que é líder há mais de 25 anos e sabe o que você precisa, pode oferecer tudo isso. Leroy Merlin, construindo a vida com você. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje é: entendendo o cliente, a gente entende também que a gente pode ajudar na vida dele. E mais que isso, a gente, enquanto parceiros, enquanto clientes e tudo mais, a gente quer construir negócios com vocês, tá? Então, era isso que eu queria contar aqui hoje para vocês. A gente está com o nosso stand aqui perto, então ficam aqui os meus contatos também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode falar e convido vocês a passarem no nosso stand lá, tá bom? Obrigado.